Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, dentre as ciências humanas, entre todas as complexidades cerebrais, psiquiátrica, psicológica, o mundo anda meio complexo nesse contexto. As pessoas não estão se entendendo, não estão se enxergando, não estão se identificando dentro de um contexto da sua realidade. Isso tem gerado depressão, ansiedade. Isso tem feito com que muitas pessoas sequer tenham se situado naquilo que efetivamente ela é. E quando isso acontece, as consequências muitas vezes são de desarranjo completo. Por conta deste fato, muitos chegam até ao suicídio, né, a se desesperar, a abandonar tudo. Enfim, essa questão do comportamento humano tem muito a ver com o que ele pensa, com o que ele tem de ideia. Como ele se comporta vem do que vem da cabeça ou do que surge da cabeça. E é claro que abordar esse tema é também de uma complexidade muito grande. Não é assunto para qualquer pessoa, né? Tem que ser um profissional para lidar com essa situação. A pessoa está com ansiedade, a pessoa está depressiva, a pessoa não está entendendo bem o que está acontecendo em torno dela, não está se identificando com sua realidade. Não é muitas vezes com um amigo que ela vai encontrar o caminho certo, por melhor que seja esse amigo. Todo mundo precisa, nesse contexto, de um bom profissional. E é por isso que hoje a gente vai bater um papo com um dos melhores profissionais na questão da psiquiatria aqui na região do Cacau. Estou me referindo ao doutor Antônio Teobaldo Magalhães, com quem a partir deste momento a gente começa a travar um bate-papo. Para quem sabe levar até o nosso telespectador algumas respostas, dirimir algumas dúvidas, chegar a um senso comum sobre o que efetivamente está sendo necessário para que as pessoas se coloquem no seu próprio universo, na sua própria realidade. E eu quero começar perguntando ao doutor Teobaldo, saudando, é óbvio, meu bom dia, como é que ele está vendo a psiquiatria neste momento, né? Momentos de crise, momentos de dúvidas sobre questões nacionais, regionais, municipais, questões ligadas à violência doméstica, a violência em si, a questão do desemprego, a insegurança de cidadania, enfim, qual é o perfil que ele faz psiquiatricamente sobre este momento que nós estamos experimentando, doutor Teobaldo Magalhães. Bom dia, Val Cabral. É uma honra estar aqui no seu programa e quero parabenizar todas as pessoas envolvidas no seu grupo, porque esse grupo da TVI, que eu já tive a oportunidade de trabalhar aqui, me representou, me abraçou com muito carinho, sempre trazendo para o público programas, mensagens de altíssima relevância cultural e exponencial para as consciências. Você, Val Cabral, explanou muito bem sobre o que está acontecendo no mundo em relação às doenças mentais que estão assolando a todos os países. Nós estamos observando que os medicamentos não estão resolvendo. O que resolverá e entrará firme na psiquiatria contemporânea é o conhecimento. O conhecimento que é estimulado pela consciência. E neste livro que eu trago aqui para vocês, chamado de Sete Segredos Divinos, ele revela a quinta força suprema do universo, que é a consciência. E esta quinta força suprema, ela chama-se Quinta Força Suprema Consciencial. Essa revelação ela é tão exponencial, Val Cabral, que nós estamos agora investigando esse livro no Instituto Karolinska, na Suécia, para que ele possa receber um prêmio Nobel. Isso é maravilhoso para nós, queridos itabunenses, que pode receber o primeiro prêmio Nobel do Brasil, advindo de um itabunense de coração, que aqui está apresentando um conteúdo de 33 cursos na área de ciência da saúde, para que eu pudesse, durante 12 anos, preparar este livro para que ele pudesse dar o inédito prêmio Nobel para o nosso Brasil. A física quântica,
que está bem explícita aqui nesse livro, é uma grande revelação para as consciências que hoje perduram em nosso mundo. O nosso planeta Terra é um planeta primitivo e nós estamos aos pouquinhos aprendendo. A física quântica vem dar uma grande abertura de consciência para que possamos entender as leis do universo e, com isso, podermos ser felizes, como disse Jesus. Vós sois deuses e farás muito mais do que eu faço. Eu só posso ter a conscientização do endeusamento dado pelas palavras de Jesus se eu tiver conhecimento. Ora, nós estamos observando, Val Cabral, que hoje nós sabemos que a consciência é a grande estimuladora do pensamento. E essa grande estimuladora do pensamento expõe as partículas do universo como as partículas formadoras de tudo o que existe. Ora, se nós observarmos um átomo ele é feito de partículas menores e visíveis. E essas partículas estão aqui. Mas o que faz essa agregação das partículas invisíveis formar uma partícula visível é a consciência que estimula as partículas do pensamento para agir sobre a matéria. Isso é um assunto maravilhoso, Val Cabral, que nós podemos aqui conversar horas e horas. Mas o que é mais interessante é que eu tenho que respeitar a sua pergunta. E aonde vem a doença? Muito bem. Vou falar algo que vai ferir um pouco todas as religiões. É uma grande polêmica. Mas nós temos que sacrificar o conteúdo primitivo e seguir a ciência. Se a ciência prova que a reencarnação é uma lei de Deus, ora, eu tenho um dogma, eu tenho um preconceito, um conceito, que eu posso jogar esse conceito para fora e continuar sendo cristão, continuar sendo evangélico, respeitando todas as leis que estão escritas na Bíblia, mas agora direcionado para um conceito reencarnatório que está expresso pela ciência. A ciência hoje sabe o que é espírito, sabe o que é formado o espírito, sabe o que é formado o pensamento, sabe o que é formado e o que acontece na transferência de informações de uma consciência, de um corpo que está aqui preso, encarnado, e outro corpo que já saiu do corpo. Então a consciência continua viva e presente, porque quando nós desencarnamos, estamos vendo uma nova realidade, feita por partículas menores do que o átomo, onde a consciência é eterna, porque nós todos somos eternos, mas essa comunicação que existe entre uma consciência que já perdeu o corpo e uma consciência que ainda está no corpo é chamado de mediunidade ou telepatia. Isso é maravilhoso. Doutor Teobaldo, olha como é complexo, né? Muito complexo. Toda essa situação. O senhor fala da consciência, e é claro que tem que reconhecer que a consciência vem posterior ao conhecimento, à informação. A informação é que forja a consciência. Eu estou equivocado? Fantasticamente correto. Aí o senhor fala da ciência, né, e coloca a religiosidade no contexto. Parece que o senhor defende a reencarnação, que é uma teoria espírita, da filosofia espírita. Já a Bíblia condena a reencarnação, ou seja, fala da ressurreição. E aí as pessoas vão acabar ficando um pouco meio loucas, né? Ouvindo de um psiquiatra todo esse imbróglio, toda essa situação que não chegou a uma definição, pelo menos no meu entendimento. O senhor efetivamente, diante de um paciente, diante de uma pessoa com suas dúvidas, como traria à luz a essa pessoa a respeito de ressurreição, reencarnação, conscientização, sabedoria e informação? Fantástico, Val Cabral. Sua expectativa de palavras fazem com que o espectador possa ter um entendimento científico do que está acontecendo. Nós podemos observar que uma pessoa, ela já nasce com autismo. Ela não teve na sua alteração genética um problema que causasse aquilo. Ora, nós temos muitas patologias que a alteração genética para causar o problema acontece depois do nascimento.
ela não nasce com problema, ela nasce após o nascimento, há uma modificação genética, que hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, sobre a epigenética, que é conforme eu interpreto a realidade que me rodeia, eu transformo aquilo que eu visualizo. Isto é, conforme o meu paradigma, eu interpreto a realidade que me rodeia de forma diferente. Cada pessoa tem um paradigma e essa interpretação depende do conhecimento. Ora, a epigenética veio destruir a genética, que diz que ninguém mais é refém dos seus antepassados. Se eu continuo morando no mesmo ambiente, me alimentando conforme meus pais se alimentavam, eu seria diabético, hipertenso ou qualquer outra doença que você pode configurar. Mas o interessante nisso tudo, Val Cabral, é que nós temos aqui dois assuntos: a causa das doenças e também a ação da reencarnação e ressurreição, que você fez uma pergunta muito bem feita, que nós podemos elaborar todo um conjunto. Podemos observar o seguinte: nós, quando observamos uma pessoa que já nasce com problema de hidrocefalia ou que já nasce com a esquizofrenia, nós podemos observar que há uma injustiça, porque Deus é que comanda. Como é que uns nascem sem os seus conceitos da normalidade e outros nascem completamente anormais? Nós observamos assim, Val Cabral, que o passado daquele espírito o compromete para o presente. Isso é fundamental para que nós possamos entender que reencarnação não é um dogma religioso, reencarnação é uma lei de Deus, para que nós, espíritos eternos, possamos estar sempre evoluindo. Ora, eu poderia dizer que houve uma grande injustiça, que meu filho nasceu cego, nasceu mongol, síndrome de Down, uma grande injustiça, porque o do meu vizinho nasceu são. O que é que ele fez no passado, o espírito, já que o comprometimento não é dos pais? Quem sofre é o espírito. Então o espírito, ele tem que responder pelos seus atos do passado. Porque nós, ao sairmos do corpo no momento da morte, nós nos desvencilhamos gradualmente e depois Deus nos concede um novo corpinho para que nós possamos concluir nossas perfeições e nossas imperfeições. Isso é maravilhoso, Val Cabral. Agora, olha que coisa importante. Nós temos aí, Val Cabral, um momento crucial, que este livro interpreta tudo para nós. E com essa interpretação, nós podemos ser felizes. Por exemplo, Val Cabral, por que eu sou depressivo? Depressivo porque eu vivo no passado. O passado, ele não existe. Ele não existe. Só existe na minha consciência. Fulano me fez mal. Fulano me maltratou, mas eu vivo remoendo aquela frequência do maltrato, então eu atraio pelo meu pensamento as partículas informativas com aquela mesma frequência, e com isso eu me torno depressivo. Ô amigo, observe bem, vamos nos ater à questão do depressivo. Depressivo. Eu conheço pessoas de família normais, né, que nunca tiveram dificuldade de compreensão dos acontecimentos, não foram depressivas, não, enfim, mas que são depressivas, mas que não eram depressivas. Ou seja, essa teoria do senhor de reencarnação, de questões espirituais, não creio que se adequam a esta realidade. Não creio. Por isso que eu vou explorar a resposta para essa minha dúvida. O que é que faz um cidadão, uma pessoa, tornar-se depressiva se até um determinado momento da vida, sejam aos 40, 60, 70 anos, ele tinha uma normalidade de comportamento e de pensamento. De repente ele se tornou depressivo. Qual foi o gatilho? O que foi que desencadeou esse tipo de patologia nele? Muito bem, Val. Pergunta inteligente. O foco mental. Tudo é o foco mental. Ora, eu estou aqui bem tranquilo, estou indo na praia com minha família, mas eu me lembrei de que João X me fez o mal, me tratou mal, me rejeitou, me maltratou, me enganou
tomou a minha esposa, tomou a minha namorada, me falseou. Eu fico com aquele foco no passado. Quando eu fico focalizando o passado, remoendo o mal sofrido, eu atraio o mal sofrido, que são informações que estão no universo. Todas as informações, tanto do amor como pela dor, elas estão permeando o universo. E a consciência, com seu foco mental, atrai aquela frequência informativa, causando-me depressão. É aí onde nós podemos abranger a consciência no seu mais profundo aspecto, para que o espírito, que somos nós, presos ao corpo, possamos delinear o nosso futuro. Se eu sei que eu vou me tornar depressivo, vou prejudicar a minha vida, vou tratar mal meus amigos, porque eu estou focalizando o passado e ficando depressivo para ir no psiquiatra tomar remédio, eu estou indo contra as leis de Deus, que é amar e perdoar o criminoso, amar e perdoar o inimigo. Se eu estou na minha cabeça tentando me vingar ou remoendo o que meu inimigo me fez, eu tenho a mesma patologia que eu causei no passado e não sei disso, porque tudo está no foco. Então, o foco, que a lei da consciência estabelece um novo programa de ação para que a pessoa deixe de ser depressiva, deixe de ser ansiosa, porque a ansiedade, Val, é viver no futuro. Eu imagino no futuro matando alguém. Ora, o passado me fizeram mal, mas eu programo o meu futuro na vingança. Eu aí me torno ansioso. E essa ansiedade, como a depressão, é o gatilho que você me perguntou muito bem, Val Cabral, para estimular todas as outras doenças. Nós temos hoje, dentro da psiquiatria, Val Cabral, 300 doenças, tirando as esquizofrenias, não é? Que é uma atuação neurológica mais complexa, que eu posso explicar um assunto só sobre esquizofrenia, Val Cabral. Todas as outras patologias, ela tem origem do foco da depressão, que é focalizar o passado, ou do foco da ansiedade, que é focalizar o futuro. Nesse contexto dessa patologia, né, da ansiedade, como o senhor bem explanou aí, uma coisa que vem do futuro, enquanto a depressão é o resultado de uma coisa do passado que não saiu. Não saiu. As pessoas que estão amando e sendo amadas, as pessoas estão de bem com a vida, o comércio está funcionando bem, ele está bem no trabalho, está ganhando um salário compatível com o que ele esperava, ou seja, está tudo normal da vida dele. Esse tipo de gente também é passível de sofrer depressão de uma hora para outra? Sim, 100%. Porque nós, do planeta Terra, somos a humanidade primitiva. Nós temos, são 10 classes do grau moral de cada espírito. Aqui no planeta Terra, nós pertencemos à terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Então, todos nós temos orgulho, vaidade, egoísmo e uma dose de sadomasoquismo. Nós nos sentimos bem em ver o outro sofrer. E mesmo que a gente vá sofrendo com aquilo que façamos aos outros, nós sentimos bem em ver o outro sofrer. Isso é uma dosezinha de sadomasoquismo. Mas então eu estou aqui bem, como você perguntou muito bem, Val Cabral. Eu estou no cinema, estou indo para a praia com minha família, ganhando muito dinheiro, com meu bom trabalho. Mas eu tenho ainda, na minha natureza humana primitiva, temporária, porque todos nós chegaremos a Deus, uma dose de sadomasoquismo, de orgulho, egoísmo e vaidade. Então, eu começo a imaginar, e com ciúme do outro que tem algo melhor do que eu, jogar o meu futuro prejudicando. E ao focalizar na mente o mal ao outro, por inveja, por ciúme, ou por orgulho, ou por vaidade, eu acabo atraindo aquilo para mim, e aí aparece a doença da depressão. É lógico que hoje nós sabemos que está desse livro maravilhoso, que
eu vou apresentar, Val Cabral, na Feira do Livro em Ilhéus, no dia 1º a 4 de agosto, todos estão convidados ao lançamento desse livro, que vai ser na Feira do Livro em Ilhéus, no dia 1º ao dia 4 de agosto, agora a próxima semana, onde expressa muito bem a dor. A dor, Val Cabral, é a bússola que ensina o caminho da felicidade. Se eu estou tendo uma atitude e aparece uma doença, é porque a atitude que eu estou exercendo não está correta. Deus me manda a doença e a dor para dizer que eu tenho que mudar o rumo. Mas o rumo de quê? Do meu pensamento. Porque a grande força do universo é a utilidade do meu pensamento, através da quinta força suprema da consciência. Nesse contexto aí, o senhor está diante de um paciente. O paciente está com tudo certo da vida dele, está tudo funcionando bem, mas ele não está conseguindo dormir, ele está com depressão. O que é que o senhor diria para essa pessoa neste momento? Que maravilha, Val Cabral. Olha, eu gostaria, Val Cabral, que você me convidasse mais para o seu programa. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa culta. Você é um homem inteligente e a sua intelectualidade propicia uma pergunta para que nós possamos desenvolver o melhor de conhecimento para todos os queridos itabunenses. E me sinto honrado de estar aqui, Val Cabral, na sua frente, expressando essas palavras para você. E eu gostaria, Val Cabral, que você repetisse essa pergunta para que nossos espectadores pudessem dar atenção na pergunta e na resposta. Vamos que o senhor esteja no consultório e diante do senhor está um paciente sofrendo depressão, mas está tudo bem na vida dele, ele não vê causa para esse tipo de patologia. Qual é o aconselhamento, qual é o medicamento, qual é o encaminhamento que o senhor vai fazer para que essa pessoa tenha solução para esse problema? Focalizar o pensamento. Atenção, foco naquilo que está no pensamento. Como disse Jesus, pensamento, palavras e obras. O pensamento é o grande gatilho que move o universo. Você atrai para você uma doença ou atrai saúde e riqueza? Se você transfere tudo para o próximo, receberás em dobro. Tudo que me deres, te darei em dobro. Pensamentos, emoções e sentimento. As emoções e sentimentos, elas estão dominadas pelo pensamento que rege o universo. Então eu ensino para meu paciente, Val Cabral, domine seu pensamento. O que é que você deseja para o próximo? Eu desejo para o próximo que ele tenha um carro lindo, que ele tenha uma casa linda, uma família linda, que eles vivam felizes viajando pelo mundo em navios. Então é esse seu foco de pensamento. Desejar primeiro para seu inimigo, porque ninguém pode ser feliz tendo o inimigo para atacar, para rejeitar. Então, primeiro é o foco ao seu inimigo. Deseja ao seu inimigo, ao criminoso, qualquer que ele seja, o melhor que você tem: dinheiro, riqueza, sucesso, alegria, saúde física e saúde mental, para que você possa, mesmo nas tempestades, ser feliz e ter Jesus ao seu lado. Bom, doutor Teobaldo, nós temos algumas perguntas que são assim, de altíssima complexidade, por conta de que existe um comportamento que nem sempre é normal nas pessoas. Então são perguntas que a gente vai deixar para o próximo bloco, vai ser umas perguntas mais apimentadas, e a gente sabe da capacidade que o senhor tem de dirimir dúvida, de fazer com que as pessoas se conduzam no sentido de ter um caminho mais aliviado, mais acalentado, naquilo que efetivamente pode estar acontecendo de desvio psicológico, psiquiátrico e comportamental. Nós vamos a um breve intervalo, mas é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TVI. Hoje nós estamos batendo papo com o psiquiatra Dr. Teobaldo Magalhães, Antônio Teobaldo Magalhães, e os assuntos nesse último bloco será em função de alguns desvios que acontecem, né? Recentemente o Dr. Teobaldo foi motivo de uma controvérsia em função de que ele deu uma opinião a respeito de uma denúncia à vida contra o médico de assédio sexual. As pessoas acabaram tendo dele uma resposta que não era esperada. No caso do Dr. Teobaldo, de desvio sexual, a psiquiatria resolve? De repente a pessoa tem uma tara, tem um desejo sexual que não está dentro de uma normalidade. A psiquiatria é o caminho? Essa pessoa precisa de ajuda de um profissional da mente, da cabeça? Muito bem, Val Cabral. Claro que precisa. A psiquiatria resolve todos os problemas psiquiátricos. Isso é de fundamental importância e de conhecimento para todos os telespectadores. O desvio sexual, que é próprio da natureza humana, nós podemos observar que na nossa pré-história não existia leis. O homem encontrava a mulher, ia lá, arrastava pelo cabelo e fazia da mulher em público aquilo que ele queria. Porque a mulher sempre foi tida pela humanidade como sexo frágil. E hoje nós estamos vendo, graças a Deus, essa grande revelação que é a entidade feminina que tem que ser idêntica à entidade masculina. No conceito moral, intelectual e educacional. Mas nós ainda somos primitivos e trazemos da nossa primitividade, como atavismo psíquico, o domínio sobre a mulher. E a sexualidade é a grande força que rege o universo. Ela tem que ser disciplinada e organizada. Quando ela não é disciplinada, como na era pré-histórica, acontecem as barbaridades que nós estamos vendo acontecendo. Mas isso é de fundamental importância para que nós possamos avaliar esse contexto com muito mais profundidade e não com punição, mas com educação e disciplina. Aí entra a psiquiatria. Todas as pessoas que têm um comportamento sexual fora da normalidade, na atualidade, porque esta anormalidade atual já foi normal no passado, em termos de sexualidade, mas hoje não é, e existe punição para essas normas. Todos eles devem ser acolhidos, passados simplesmente por uma psicoterapia e tudo é resolvido. Tudo é resolvido. Porque esta mudança do homem primitivo para o homem civilizado não é muito fácil.
Não é muito fácil. Sim, E mas nós nesse, temos que ir devagarinho. mas nesse contexto, doutor, eu vou dar um exemplo aqui, assédio sexual. Assédio sexual é comportamental, às vezes até circunstancial, mas a homossexualidade não. Como, por exemplo, explicar um homem muito bonito, um homem corpo atlético e tal, não querer uma relação sexual com a mulher. É uma coisa que vem desde o seu berço, desde o seu nascimento. Ele já dava tendência de opção homossexual. Falam até da cura gay e tudo mais. A psiquiatria explica essa situação? 100%. A psiquiatria contemporânea, é bom que se frise isso, a psiquiatria contemporânea, com base nas leis da física quântica, que são as leis do universo, onde nós interpretamos a reencarnação como a lei de Deus. Isso é fundamental, está bem explícito nesse livro de psiquiatria e de ciência. Nós observamos, na atualidade, que o homossexual, ele nunca pode ter sua felicidade plena. Vamos observar. Eu gosto de um ser que tem o corpo igual ao meu. Ora, se eu gosto de um ser que tem um corpo igual ao meu, eu sou homossexual. O que é que eu vou fazer com esse corpo dentro da sexualidade? Existe uma impossibilidade, porque o encaixe sexual ele não existe. Eu não posso utilizar o meu aparelho excretor em troca do meu aparelho reprodutor dado por Deus. Deus deu o aparelho reprodutor para a plenitude da sexualidade. Fez o homem, fez a mulher. Mas o que é que existe na homossexualidade? Eu vou utilizar o aparelho excretor do outro para satisfazer os meus prazeres sexuais. Aí é onde entra a encarnação, porque ele recebe um corpo que não pode realizar sua plenitude sexual, porque na outra ele usou a sexualidade de forma desenfreada, sem disciplina, fazendo orgias, vendendo a sua sexualidade para viver pelo comércio do sexo. Então, aquele espírito que utilizou seu corpo em encarnação passada de forma inadequada, ele está comprometido com a lei de Deus. E ele mesmo, ao ver a realidade necessária para controlar seus impulsos erráticos da sexualidade do passado, ele pede para nascer no corpo, daquele corpo que ele gostaria de ter como cônjuge. E aí ele vai ter o corpo que ele desejaria ter no outro. O que é que acontece com isso? Ele não se realiza na sua plenitude, sofre. E ao sofrer, ele leva a bagagem que não merece, que não pode mais atuar daquela maneira. Ele aí procura a mulher. Bom, aí nesse contexto há também uma controvérsia, né? Tem gente que diz que a homossexualidade é uma doença. Não creio que se fosse doença teria cura, né? Ou teria tratamento. Tem gente que diz que é descaração, tem gente que diz que é espírito do mal. São muitas as teorias. Aí o senhor traz aqui agora uma teoria de reencarnação, de alguém que lá no passado era uma coisa, ou que queria uma coisa, e que esse desejo foi materializado nessa última reencarnação. Me parece que o senhor é espírita, né? Parece. E dentro desse contexto, como é que concilia o senhor também parece que é cristão. O senhor tem uma mistura aí de religiosidade com coisas céticas, ascéticas. O senhor está me confundindo, na realidade. O senhor está me confundindo. Então, estou buscando, porque também o telespectador pode estar com essa mesma, com esse mesmo pressentimento. O senhor efetivamente acha que a homossexualidade é uma consequência de vidas passadas? Há uma patologia que vem de berço? Como o senhor definiria hoje a homossexualidade? Val Cabral, esse assunto é muito interessante. Você fez muitas perguntas, nesse contexto tem muitas perguntas, mas eu vou lhe responder a primeira
que eu sou espiritualista. Minha religião chama-se Religião do Amor. Eu estou presente em todas as religiões, que hoje o mundo ele tem 60 mil religiões. Se você perguntar ao devoto de cada religião, ele vai dizer que a religião dele é verdadeira e que o Deus dele é único e é o onipotente. Claro. Mas se você perguntar a outra religião, evangélico, espírita, judaísta, protestante, qualquer outra religião, vai dizer a mesma coisa. Não, a outra está errado. Eu tenho a minha religião. Mas a lei do amor, que é a religião verdadeira, que chama a religião do amor, ele não vê diferença no contexto religioso. Ele vê a igualdade do amor pela ciência. E é isso que estipula o livro. Nós temos que deixar de dizer, eu sou católico, eu sou evangélico. Nada. Vamos dizer simplesmente, eu sou do amor. Eu sou do amor. Nós não vamos maltratar o homossexual porque ele gosta do outro. É um desejo dele que merece ser respeitado. Todo cidadão tem que ser respeitado. Mas no Código Internacional de Doença, homossexualismo é uma doença. Você vai lá no F64, o CID, eu não vejo se é F60 ou F64, está lá escrito incongruência sexual. Está lá no livro do Código Internacional de Doença. Então, não só a homossexualidade, todas aquelas alterações que fogem o gênero masculino e feminino são alterações que estão no diagnóstico do livro de psiquiatria, Código Internacional de Doença, onde cita o CID F64, incongruência sexual. Há de convir, que eu não sei, eu tenho que perguntar a Val Cabral se eu posso falar isso aqui. Sim. Posso falar? Pode sim. É uma coisa muito forte que eu vou falar para vocês, mas é importante para que nós possamos mudar o nosso paradigma. Todo homossexual merece ser respeitado e amado, e que ele quer seguir o caminho, siga. Ninguém vai ser contra ele. E que ele tem que ser ovacionado, porque independente do que aconteça, ele tem que ser respeitado. Mas, será que Deus diria para todos nós, meus queridos filhos, vocês podem ter relações sexuais lubrificado com fezes? Será que isso é compatível para a lei de Deus? E também para a lei dos homens, que sabem que existe o aparelho reprodutor e tem o aparelho excretor que as pessoas estão usando para ter fantasias e prazeres sexuais. Isso é um absurdo. Isso é o retrato cabal de que a humanidade é primitiva. Isso está na mídia, ovacionando como se fosse algo de extrema relevância. Mas nós temos que ver com profundidade científica. Respeitar o homossexual, amá-lo, mas temos que observar a ciência e as leis de Deus. Doutor Zé, e a pessoa que é possessiva, ciumenta, essa pessoa tem cura para esse tipo de comportamento? Claro, tem cura. A possessividade, como o ciúme, ele é controlado pela psicoterapia. Ora, uma psicanálise bem feita através de um psiquiatra, porque só o psiquiatra é que tem condições de dar diagnóstico. Só existe uma identidade fiel que dá diagnóstico das doenças psiquiátricas. É o psiquiatra. Não existe nenhuma outra profissão que pode dar o diagnóstico de psiquiatria, de doenças psiquiátricas. Ora, se eu tenho no psiquiatra o único meio de dar um diagnóstico, nós temos que colocar o psiquiatra para fazer a psicanálise. Porque ele é que identifica a doença e só ele vai poder colocar o caminho certo. Isso é importante, por quê? Porque nós temos hoje, Val Cabral, a mídia que é influenciada por pessoas que não são psiquiatras. E eu vejo isso
um absurdo que está acontecendo não só no Brasil, no mundo, onde as injustiças estão imperando de pessoas que não são capacitadas para expor a justiça no mundo. Então, amigo, a gente percebe na fala do senhor que a psiquiatria dá solução para todos os problemas psicológicos, psiquiátricos, mentais, né? Todos os problemas. Só que tem problemas que persistem, né? Mesmo as pessoas fazendo terapia, mesmo a pessoa participando de tratamento. Nesse caso, existem situações que são incuráveis? Não, existe a incapacidade, Val Cabral, do personagem que está tentando curar o seu cliente. Este personagem, ele é incapaz, falta nele mais conhecimentos das leis de Deus para que ele possa exercer com efetividade sua profissão. Então, o cliente está ali esperando que o seu profissional resolva seu problema, mas o profissional não tem conhecimento adequado para salvar seu cliente, e aí a doença continua. Tem muitas doenças que você pode estimular ele com o início de medicamentos, mas o que vai fazer a grande mudança é a focalização mental, a atenção do que o cidadão utiliza como força do seu pensamento. É isso aí. Para encerrarmos, vamos falar um pouquinho do livro do senhor, né, que pode colocar o Brasil numa situação de privilégio em função de que, historicamente, nós nunca tivemos um prêmio Nobel. Fala um pouquinho de como está sendo esse processo. Querido Val Cabral, obrigado por dar essa oportunidade maravilhosa de apresentar este livro. Aqui em Itabuna eu já fiz o lançamento, fiz em Salvador, fiz o lançamento aqui em Itabuna, na Câmara de Vereadores de Itabuna, e vou fazer o lançamento do dia 1º ao dia 4 de agosto, na Feira do Livro, na Casa de Sabarreto, em Ilhéus. Este livro, Val Cabral, ele é um livro científico, é um livro onde eu revelo a teoria padrão de partículas do universo, contemporânea. Isso é maravilhoso. A última teoria padrão de partículas do universo, ela foi feita em 1970, onde colocava os quarks como a última partícula indivisível. Eu avanço sobre os quarks e falo sobre as partículas que formam os quarks. E apresento a teoria contemporânea padrão de partículas do universo. E apresento aqui como você deve viver sem doenças físicas e mentais com longevidade. Isso é um assunto fantástico, Val Cabral, que você tem a mim, a pessoa, para estar no seu programa a qualquer hora, onde nós vamos falar como é possível viver neste planeta sem doenças. Isso é maravilhoso. E também, Val Cabral, a quinta força suprema do universo, que é a força consciencial. É isso aí. Querido, eu quero agradecer a tua participação conosco, disponibilizar o espaço para outras oportunidades e dizer que estou muito contente, né? As suas explicações foram bastante profundas e é claro que até que eu vou me aproveitar da situação e fazer algumas reflexões, né, sobre questões comportamentais. Muito obrigado, querido, pela sua participação conosco. Estou muito feliz de ter me convidado, Val Cabral. Que Deus abençoe você, sua querida família, toda essa família aqui de Barbosinha, da TVI, de todo o seu grupo maravilhoso, e um beijo no coração de todos os itabunenses, que hoje eu já me considero protetor das mulheres honestas de Itabuna. É isso aí. Obrigado, querido, e obrigado também a você que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Puxa!